Dr. Manuel Rosa, ele é premiadíssimo, né, nesses materiais que ele disponibilizou, que são resultado de 35 anos de pesquisa, né, pesquisa histórica, com tese de doutorado, assim, refuta amplamente a história oficial, com evidência de detalhes. Inclusive, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, para a gente encerrar. Recentemente o senhor recebeu endossos, né, do professor João Paulo Oliveira Costa, Oliveira e Costa, né, e do almirante Henrique Gouveia e Melo. Né, e eu gostaria de saber que o senhor dissesse como esses apoios fortalecem a sua tese, qual a representatividade que eles têm no meio relacionado, no meio acadêmico e marítimo, né, de conhecimento marítimo. Sim. Tá? E como eles receberam a pesquisa? Não sei se temos algumas perguntas de assistência ou não, mas eu estava aqui à procura de um documento que não está aqui, não tenho. De qualquer maneira, eu vou dizer assim, eu estou nisto há muito tempo, publiquei o meu primeiro livro, O Mistério Colombo Revelado, em 2006, que tinha 700 páginas e que mostrava 100% que a história estava errada. Eu não tinha ainda noção da história correta qual era, mas 100% que não era um tecelão genovês. E o que acontece é que quando eu esperava que em Portugal os académicos lessem e começassem a utilizar a investigação para modificar a história, tive, pelo contrário, uma série de pessoas, de historiadores que me atacaram e abriram um blog titulado A Pseudo-História Colombina para atacar o meu livro, sem ler, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, eu recebi uma carta do professor Joaquim Veríssimo Serrão, escrita o professor Joaquim Veríssimo Serrão foi o presidente da Academia Portuguesa de História por 25 anos, um dos melhores historiadores no seu tempo, em Portugal. Ele escreveu uma carta naquelas máquinas antigas e disse, Sr. Rosa, eu li o livro e depois eu reli o livro e estou 100% de acordo consigo. Quer dizer, as pessoas, eu costumo dizer, quem leu o meu trabalho está 100% de acordo comigo. Quem não leu, não concorda. O professor João Paulo Oliveira e Costa foi o orientador da minha tese de doutoramento. Sim? Ele escreveu no prefácio deste livro, está 100% provado que o Colombo não era um tecelão genovês, que tinha nascido em Portugal, teria que ter nascido em Portugal, e que não era somente nobre, mas que teria que ter nascido na aristocracia. Era um aristocrata, sim? Porque é que ele era português? Qual é a coisa mais importante que podemos dizer que ele era português? Um navegador escrevia castelhano com palavras portuguesas. Nunca metia palavras italianas. E o estudo que foi feito à língua dele em 1942 e publicado diz mesmo isso. A língua original de Cristóvão Colombo era o português. Sensacional. E o professor, desculpa lá, e o almirante Gouveia e Melo leu o meu livro Portugal e o Segredo de Colombo e pediu-me para escrever um livro, um resumo em inglês, que ele próprio ia levar consigo quando fosse ao estrangeiro para oferecer a pessoas com quem ele se reunisse. Porque o que eu aponto no meu livro é a noção da verdade baseada nos documentos, na lógica e na ciência. Não é nada inventado. Quando nós falamos sobre o Colombo tecelão genovês, é tudo inventado e forjado, baseado em documentos forjados. Eu disse que os italianos forjaram um testamento de 1498 para dizer que para
o testamento é forjado em que o navegador diz: eu nasci na Génova. Quando esse testamento foi apresentado no Tribunal das Índias em 1598, o tribunal chamou o documento o mesmo valor que um papel em branco. Inautêntico, não solene. E descartaram o documento. Esse documento é utilizado hoje em dia por todos os historiadores no mundo que dizem: ele era genovês porque ele próprio disse no seu testamento que era genovês. Já viste? A primeira vez que eu li esse testamento, eu sabia que era forjado. Não tinha investigado ainda. Eu li o testamento e eu disse: isto é forjado. O navegador nunca podia ter escrito isto no seu testamento. Porque eu, nessa altura, já conhecia a história suficientemente para entender a personalidade do navegador. E eu li várias coisas. No meu primeiro livro, o Mistério Colombo Revelado, eu já tinha exposto os erros no testamento que o tornam falsificado, sem investigar o testamento em si. E eu pensava que isso era suficiente para provar que o testamento não valia nada. Mas, como os historiadores aceitaram que o testamento era verdadeiro, sempre têm desculpas para dizer porque é que o testamento deveria ser verdadeiro. E então eu tive que investigar a fundo e investiguei não só que o testamento era falso, porque o testamento nos arquivos em Sevilha, eu viajei dos Estados Unidos a Sevilha, eu fui ao arquivo das Índias, eu pedi para me trazerem o testamento do navegador, eles trouxeram o testamento do navegador, a senhora tinha o testamento na mão, eu nem sequer pôs o testamento na mesa. Eu olhei e disse: está bem, obrigado, pode levar embora, porque isso é falso. Por que é que era falso? A primeira palavra do documento diz translado, cópia. E está assinada pelo navegador, que já estava morto. E é isto que nós temos. E é evidente que nessa época, claro, você tinha mais dificuldades até, em certo sentido, para se falsificar um documento, porque não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Por outro lado, um documento, ele, quando era apresentado num outro país, numa outra região, ele tinha um valor, um peso muito grande, né? E já existiam falsificadores, é preciso entender isso, né, pessoal? Então, não existia a facilidade de comunicação para você consultar, liga lá para alguém, telefona e pergunta: não, é verdadeiro esse documento? Não. Então, evidentemente que existia havia um controlo muito específico. Sabes qual era? Os notários do reino. Sim? Quando tu querias saber se uma pessoa era nobre no seu reino de origem, o rei de armas escrevia para o rei de armas do outro país, do outro reino, e recebia em troca um documento notarizado, que um documento oficial, sim, notarizado notário, né, o senhor disse? Exatamente, notário. E isso era o que servia, sim. Mas o testamento do navegador nem sequer está notarizado. O testamento falso nem sequer está notarizado. E, além disso, o testamento era de 1598 e meteram um 4 por cima do 5. Dá para ver ali que está rasurado, né? No 4 ali. A assinatura do almirante, a assinatura do navegador, que é isto que estás vendo ali, forged signature, do C. A assinatura do navegador é forjada. Ele nunca assinava o seu nome assim. Ele assinava assim, o B. Sim? Perfeito. Quer dizer, nós temos um documento que inicia com translado, ali em cima, cópia do testamento do almirante Cristóvão Colombo. E está assinada por ele. Quer dizer, qualquer pessoa que for ver o documento em si, vê logo que é uma falsificação. Isto
sem eu investigar o caso do Tribunal das Índias, onde o documento foi entregue inicialmente. Os italianos estavam tentando roubar a herança do navegador em Espanha. E então eles vieram para a Espanha com documentos falsificados. Genealogias falsificadas pela própria cidade de Génova, um testamento falsificado, para dizer que ele nasceu em Génova. Isso foi tudo descartado. Foi tudo descartado pelo Tribunal das Índias, porque era tudo falsificação. Que há uma motivação maior para falsificar documentos do que uma herança, né, e dinheiro, basicamente. É uma explicação mais convencional que essa não existe, né? Então... o que nós temos são 500 anos de falsificações e censura. E eu acho, depois de 35 anos, que descobri quem ele era. É isso o meu novo livro que estou a escrever agora, escondido à vista de todos. E espero publicar em Portugal no verão e depois, se as coisas correrem bem, podemos talvez publicar no Brasil. Ótimo. Desejo que seja feito. Desejamos que seja feito. Isto é incrível. Essa história é mesmo incrível. Como as falsificações e as mentiras tornaram-se verdades tão aceites que os académicos do mundo, por 300 anos, 200 anos, continuam a professar essa mentira como se fosse a verdade. Muito interessante. Professor, então, eu quero lhe agradecer, tá? Quero dizer a todos que o site do Dr. Manuel Rosa está na descrição do vídeo, é o primeiro link ali, site do Dr. Manuel Rosa, tá? Ali tem o trabalho dele, os livros, a história dessa pesquisa, desse trabalho de doutorado, né? Já tese de doutorado, ele que é doutor em história. E os seus livros se encontram também na Amazon, para quem quiser pesquisar? Sim, sim. Temos o Portugal e o Segredo de Colombo e o 1494, acho que estão no Amazon em Kindle, no formato eletrónico. Eu acho que para enviar de Portugal para o Brasil deve ser muito caro, mas há versões digitais. Perfeito. Então, bom, pessoal, para vocês entenderem, tá? Essa é uma live de importância histórica, é uma live que vai ficar gravada aqui no canal Além da Nuvem como uma das primeiras vezes que foi abordado esse tema no Brasil, né? Pode falar, professor. Vamos mudar a história. Vamos mudar a história do Brasil e das descobertas da América. Literalmente, né? Então, te agradeço. Se o senhor quiser fazer suas considerações para a gente encerrar. Bem, eu só agradeço a todos, agradeço a ti pelo convite, agradeço ao público, aos meus irmãos no Brasil. Nós temos a mesma língua, a mesma história e um passado comum, vamos dizer assim, e acho que temos os mesmos sonhos também. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Pessoal, obrigado a todos. Deixem seu like, por gentileza, quem não deixou ainda, quem gostou dessa live. Se inscrevam no canal, acompanhem, conheçam o trabalho do Dr. Manuel Rosa, link na descrição. E até o próximo vídeo. Boa noite. Boa noite.